Olá, tudo bom com vocês? Então, hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre o Present Perfect, né? Que é uma das estruturas gramaticais aí mais comuns da língua inglesa, né? Então, eles usam muito. E aí é engraçado porque quando a gente vê o nome, né, Present Perfect, a gente pensa logo, opa, a gente usa para falar de presente, mas não é bem assim. Então a gente vai falar um pouquinho dele agora, né? E aí vamos conhecer um pouco da sua forma e do seu uso, tudo bem? Eu sou o professor Serley Pacheco e hoje a aula vai ser comigo. Então vamos conhecer aqui um pouquinho dele. Então, ó, quando eu falo do Present Perfect, né? Eu estou me referindo qual é o sentido que ele traz pra gente, né? O Present Perfect tells us about the past and the present. Opa! Então quer dizer que ele vai trazer pra gente uma ação do passado que ainda tem reflexo aqui no presente. Olha o exemplo dessa imagem aqui. Smile, sorria. You've graduated, ou seja, você graduou. Foi uma ação que aconteceu no passado, mas que ainda me dá reflexo aqui no presente. Show de bola. Então, a gente viu aqui um pouquinho. E o seu uso? We use the present perfect when we see things as happening in the past but having a result in the present. Ou seja, como eu falei um pouco antes, a gente vai usar, né, quando a gente vê que aquela situação ela aconteceu no passado, mas ela tem um reflexo aqui no presente, ela vai ter um resultado no nosso presente. Olha essa moça aí. I've bought some presents. Então, o que foi que aconteceu? Ela comprou, vamos supor, 1 hora atrás as coisas, chegou em casa, mostrou para todo mundo. Não, olha, comprei presentes, I've bought some presents. E aí, qual vai ser o resultado dessa ação? Deixar pessoas felizes. Olha que legal. Tudo bem? Vamos continuando aqui. Então, a gente viu agora o seu uso, né? Ou seja, quando eu quero transmitir a ideia de que alguma coisa no passado vai ter um resultado no presente. Então, já tem uma coisa para dizer para vocês. Não me importa o tempo, porque aqui o foco é a ação. Ou seja, a ação é essa, né? É a compra. E como é a sua forma? Então, lembra que ele é present? E aí a gente volta lá no simple present. Toda vez que uma estrutura é presente, né? A gente vai ter dois verbinhos. Perdão, o verbo ele vai ter duas forminhas, né? Uma exclusiva para a terceira pessoa, que no caso é o has, e outra, né, que a gente usa nas outras pessoas, como a gente tem aqui, ó. I, you, we e they, a gente vai usar have, né? Que quando a gente contrai, a gente diminui, fica they've. Ou seja, a gente tira o HA e aí a gente coloca o apóstrofe, né? Então, they've gone. Olha que legal. Beleza. Já quando a gente tem he, she e it, né? A gente tem o has. E aí, da mesma forma que aqui a gente tirou o HA, aqui a gente também vai tirar o HA. E aí a gente vai colocar it's gone. Então, olha que legal. Então, aqui a gente já viu, né? Como é que a gente usa também ele na terceira pessoa e nas demais, né? Então, independentemente, o verbo auxiliar ele vai flexionar como presente, porque ele é presente, é present, e é perfect, porque eu tenho dois verbinhos. Um verbo que vai estar no presente e outro verbinho aqui que vai estar no particípio. Olha que legal. E aí, ó, como a gente tem aqui, present perfect, né? Então, have, has, plus past participle. Por isso que ele acontece no passado, a ação inicia no passado e tem reflexo no presente. Beleza? Vamos continuando aqui. Na negativa, a mesma coisa. Olha aí. Na negativa, I, you, we e they have not gone. Posso contrair? Posso. Como é que eu vou contrair? Eu tiro o e tiro o O. Aí o apóstrofe ele entra bem aqui, ó. Aí fica haven't gone, tá? Muito parecidinho com o que aconteceu aqui, ó. He, she e it hasn't
gone. Ou seja, aqui a gente tem de novo o present perfect, né? Também contraído. E aí, teacher, quando é que eu vou usar contraído e quando é que eu vou usar a forma direta, a forma completa, né? Depende de você. Eu prefiro falar hasn't. Eu prefiro falar contraído. Então, você se aproxima muito mais ali dos americanos, que gostam dessa coisa mais contraída, mais rápida. Já os britânicos, australianos, vocês vão ver que eles gostam de falar todas as palavras da frase. Claro, isso na maioria, isso é o que a gente vê assim, o caso geral. Né? Então vai muito de onde você quer. Não, eu quero falar parecido com o britânico. Então você fala have not. Não, eu quero falar que nem americano. Então você fala haven't. Isso fica a seu critério. Mas o que importa é que vocês terão compreendido de todas as formas. E na interrogative, né? Na pergunta, na forminha de pergunta, o que acontece com o verbo? O verbo auxiliar, que é o have, né? Ele vem para frente do sujeito. Então fica assim: have I gone? Have you gone? Have we gone? Have they gone? Então, o verbo auxiliar, ele vem para antes do sujeito, e o verbo principal, que é aquele que está no particípio, ele vai ficar depois do sujeito, né? Com he, she, it, a mesma coisa. Has he gone? Has she gone? Has it gone? Tá, e como é que eu vou responder essas perguntas? Então, a resposta, a gente pode ter as short answers, né? Que são aquelas respostinhas mais curtas. Então, se de repente, né, o coleguinha pergunta assim de você: Have you gone to school? Aí você pode responder assim: Yes, I have. Ou No, I haven't. Agora imagina que o João está perguntando pro Paulo sobre o Mário. João, has he gone to school? E aí ele vai responder assim: Yes, he has. Se foi, né? Se está na afirmativa. E se não tiver? No, he hasn't. Teacher, eu não quero responder na short. Eu posso responder na longa? Pode, né? Yes, he has. No, he has not. Yes, I have. No, I have not. A comunicação vai ser compreendida da mesma forma. Né? Olha essa frasezinha aqui. A gente tem aqui o airplane, tá vendo? This is an airplane. The plane has landed safely. Ou seja, o avião veio, pousou, né? De uma forma segura. Então foi seguro, foi safely. Tá bom? Então tudo ocorreu bem. E aí foi uma ação que aconteceu no passado, mas que a gente tem um reflexo no presente. Por quê? Porque tá todo mundo bem, né? Todo mundo ficou bem porque o avião pousou de forma segura. Olha que legal. Continuando aqui. They have graduated. Congratulations. Então eles terminaram o college. Eles terminaram a faculdade, né? Então, qual é o resultado disso? Foi uma ação que aconteceu no passado, né? Pode ter acontecido ontem. E aí, they have graduated. Congratulations. Ou seja, qual é o reflexo disso? É o novo grau, é a nova etapa da vida deles que começou. Tá? O Federer, né? Que é aquele tennis player, né? Que ele joga tênis. Federer has lost the semi-final match in Melbourne. Opa! Então tá vendo que aqui todas essas frases que a gente falou, postou aqui, a gente está focando na ação, a gente não está dizendo quando ela aconteceu, porque não nos interessa quando aconteceu. O que interessa pra gente é saber que a ação aconteceu. Tá bom? Então, ó, como eu disse, Federer has lost the semi-final match in Melbourne. Olha essa outra, o Noel. Noel has won the Australian Open for the second time. Então, de novo, aqui eu estou focando na ação. I am focusing on the action. Qual é a ação? É justamente ele ter won, né? Ele ter ganho the Australian Open for the second time. Ou seja, pela segunda vez, ele é bicampeão.
né? Então é bem interessante a gente ver isso. Aqui, como eu repito, né? A gente está focando na ação. Então não me importa quando aconteceu. O que me importa aqui é a ação ter acontecido. E ponto. Legal. Vamos ver aqui. E aí, when we ask about our experience, né? When we ask and when we talk. Ou seja, quando a gente quer falar da nossa experiência, das nossas life experiences, a gente vai usar também ele. Por quê? De novo, o que vai ser importante aqui é a gente falar a experiência, falar o que a gente viveu. Então, como é que a gente vai falar isso? A gente vai falar: Have you ever been to London? No, I haven't. And you? Então aqui o que eu quero saber? Eu quero saber se esse rapazinho aqui, ele já teve a experiência de ir para Londres, né? Ou seja, o que me interessa aqui é justamente isso. É a ação que está acontecendo. E o just? With just, né? Legal. Então até aqui a gente viu as past experiences. E aí a gente tem umas palavrinhas que a gente pode usar dentro para a gente conseguir melhorar, para a gente conseguir dar umas compreensões melhores para as frases. Por exemplo, just, né? Então, with just to express the action finished a short time ago. Então vamos supor a ação acabou de acontecer ali uns 5 segundos atrás, 1 minuto, meia hora atrás, né? Então a gente fala assim, ó, we have just come back from our holiday. Então vamos imaginar que um coleguinha te liga e pergunta: "E aí, como é que você tá?", né? Cara, a gente acabou de chegar de viagem. Então, we have just come back from our holiday. Olha aí. Então a gente usa o just quando a situação acabou de acontecer. Beleza? E aí, além do just, a gente tem o already. Qual é o significado que o already vai trazer pra gente dentro da frase? Quando a gente coloca ele na nossa frase com present perfect. É algo que sooner than expected, ou seja, algo que aconteceu, que terminou, que aquela situação terminou antes do que a gente esperava. Olha essa frase aí, o nosso amiguinho aí. Ele tá jantando, né? Having dinner. E aí ele fala assim: I've already finished my dinner. Então, imagina, ele chegou no restaurante, foi lá naquele restaurante que a gente gosta, né? Sentou, fez o pedido chegou e era para ele curtir ali aquele momento, era para ele aproveitar aquele momento por mais ou menos uns 40 minutos. Mas ele comeu e terminou em 10. Então ele vai falar assim: I've already finished my dinner. Ou seja, eu acabei meu jantar. Né? Eu já acabei meu jantar. Nossa, acabei antes do esperado. Então, I've already finished my dinner. Vamos imaginar uma outra frase? Pensa comigo, você tem um livro para ler. Eu quero ler esse livro, eu quero passar 2 semanas lendo esse livro. E aí você conversa com seu coleguinha, né? E aí, em 1 semana você termina de ler o livro. O que você vai falar? I've already finished this book. Então, ó, é porque era para demorar 2 semanas, né? Mas você conseguiu terminar em 1. Maravilhoso. Depois do already, a gente vai ter o yet. E aí o yet a gente vai usar em frases negativas e nas perguntas, né? Quando a gente está esperando, when we expect something to happen. Olha esse exemplo. Sorry, Nick, I haven't finished the homework yet. Então, ó, num sentido negativo, né? É porque era esperado que ele terminasse esse homework em um determinado horário, mas passou desse horário e ele ainda não terminou. Então, legal, nós vimos o just, o already e o yet. E agora a gente vai praticá-los. Então, ó, rewrite the sentences adding already, just e yet. Então, vamos lá. Onde é que eles vão ficar? Onde é que vai ser a posição deles na frase? O already. I have eaten sushi before. Eu só vou acrescentar, eu não vou precisar mudar nada nessa frase.
O already, olha onde é que ele fica. Ele fica exatamente aqui, ó, entre o verbo auxiliar, o have, e entre o verbo principal. Então, ele fica bem no meiozinho. E o yet? O yet, ele vai para o final, tá? Então, she hasn't visited Germany yet. Lembra, o yet a gente usa em sentido negativo, tá bom? E o 3 aqui? They have seen this movie. They have already seen this movie. Então, de novo, né? Ele vai onde? Ele vai no meio, né? Ele vai entre o verbo auxiliar e o verbo principal. E o just? O just vai seguir a mesma ideia do already. We have just met your teacher. Então, de novo, ele foi no meio, tá bom? Ele vai entre o have e entre o met, ou seja, entre o verbo auxiliar, o auxiliary verb, e o main verb. E a número 5 aqui, ó, o yet. Onde é mesmo que o yet vai? No final. Então a frase vai ficar assim: My brother hasn't started school yet. Legal. Nós conhecemos até agora três advérbios que ajudam a gente: o already, o just e o yet. Agora a gente vai conhecer o for e o since, que a gente usa para falar de tempo. Mas, teacher, tu me falaste ainda agora que a gente não precisa falar o tempo. O tempo não é importante. Realmente, não nos interessa saber o tempo no present perfect. Porém, nós podemos utilizar o tempo como uma informação extra. Quando a gente quer dizer em quanto tempo aquilo aconteceu. E aí a gente tem duas formas de falar. Usando o for, we use for to say how long this period is. Então, para dizer o tempo contado, ou seja, a gente contar o tempo, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias ou 5 dias. Ou a gente usa o since para dizer o ponto de início e pronto, né? Ou seja, é só para eu dizer o período que aquilo vem acontecendo ou o ponto de início. Olha a frase aí, essa gatinha branca aqui falando, ó. Thanks, I haven't eaten anything for 3 days. Ou seja, em 3 dias ela não tinha comido nada. Ela estava sem comer nada por 3 dias. Então eu contei, né, quantos dias ela estava sem comer. E aqui, ó, o gatinho amarelo, acho que é amarelo. É, amarelo. Me too. I haven't grabbed a bite since Friday. Então ele também não tinha comido desde sexta-feira. Ou seja, ele disse o dia desde quando ele não comeu e ela me contou em quantos dias faziam que ela não tinha comido. Legal, né? Então vamos praticar um pouquinho aqui nessas frases que a gente tem. Ó, nobody has come to see us. Blá blá blá. We bought this small house. We bought this small house está dizendo aqui quanto tempo eu tenho essa casa? Ou ele está me dizendo só, né, que ninguém veio visitá-los a partir do momento que eles compraram aquela casa? Since. Por que since? Porque está me dizendo que a partir do momento que eles compraram aquela casa, ninguém foi visitá-los. E quando a gente tem aqui o ano de 1998? She has been a doctor. Olha, então, ela se tornou doutora. Ela é doutora, ela é médica desde since 1998. E a number 3 aqui? Nobody has seen her then. Then, o que é then, Sally? Depois, né? Então, depois daquele fato. Since then, né? Since then é uma expressão até que é muito usada, tá? Na língua inglesa. Então, o que essa frase quer falar pra gente? Que ninguém a viu desde aquele fato ocorrido, tá bom? Desde que alguma coisa aconteceu, né? E o last week aí que a gente tem na 4? They have all been ill. Eu é doente. Last week. Então começou na semana passada a doença. Então é since, né? Since last week. Number 5. Peter went to the library. He has studied there
A long time. Eu posso dizer since a long time? Não dá. Por quê? Porque eu não vou dizer o período que começou. Eu estou dizendo por quanto tempo. Então eu preciso usar for, que já é diferente aqui da 6. It has been very foggy since early morning. Teacher, o que é foggy mesmo? What's the meaning of foggy? Foggy é quando a gente tem aquele clima que é com bastante neblina, né? Que tá com aquele nevoeiro. Então, desde bem cedo de manhã, tá com fog, né? Tá foggy, o clima tá foggy. Number 7. I've worked with you 9 years. 9 years eu tô contando o tempo. Tempo contado eu uso for. E a mesma coisa eu acho que é na 8, né? Vamos ver. He has been in prison. Tô contando. 1 year, 2 years. For 2 years. Legal. Então a gente vamos lembrar, né? A gente usa since quando a gente quer falar que é o ponto de início e o for quando nós contamos o tempo, beleza? E quais são as outras que a gente tem aí? É o never e o ever. Quando nós usamos o never? We use never as not any time in the past, including now. Então ele vai trazer para uma frase um sentido negativo. I have never seen such a beautiful sunset. Ou seja, de toda a minha vida até hoje, eu nunca vi um pôr do sol tão bonito. Né? Então, que em momento algum da minha vida, no passado até o presente momento, até esse momento de agora que a gente está falando, eu havia visto um sunset, né? Um pôr do sol tão bonito. E o ever? We use ever as at any time, including present, only in questions. Então, quando eu quero fazer uma pergunta, né? Quando eu quero fazer uma pergunta assim, em algum momento da minha vida, até agora, até o presente momento, né? Eu fiz aquela ação, eu uso ever. Como, por exemplo, nessa frase aí, ó, que tem essa Amazona, né? Have you ever ridden a horse? Então, eu quero saber se em algum momento da vida dela, até aquele presente momento, ela andou a cavalo, né? Tudo bem? Então, a gente viu aí mais o uso do ever e do never. Vamos praticá-lo. Então, eu tenho essa atividade aqui, ó. Choose the correct words. Have you won a lot of money? Pergunta. Pergunta eu já sei. Pergunta é ever. Have you ever won a lot of money? It's the best hotel we've have. Vai ser never? Vai ser ever. Por quê? É uma outra regrinha que a gente tem pro ever. Qual é? Quando a gente quer dizer assim, como essa frase quer dizer, é o melhor hotel que a gente já se hospedou até aquele presente momento, né? Então, como é até aquele presente momento, a gente pode usar o ever. Ou seja, eu posso usar o ever na pergunta, né? Que é o uso principal dele, tá? E quando eu quero dizer, quando eu quero transmitir essa ideia de foi o melhor lugar que a gente ficou até aquele momento da nossa vida. Eu posso usar o ever. E o never, que vai ser aqui, ó. I have never seen so much snow. Então, até aquele momento, né? Eu nunca tinha visto tanta neve na minha vida. Tudo bem? Legal. Então, a gente conheceu hoje o quê? O que nós vimos na aula de hoje? O present perfect. A gente revisou os seus conceitos, né? Vimos também o uso do for, do since. Lembra? Para que eu uso for mesmo? Eu uso for quando eu tenho tempo corrido, ou seja, quando eu conto o tempo. E o since, quando eu quero dizer o início dele. O never, quando algo nunca tinha acontecido na minha vida antes. O ever, se até aquele ponto eu já havia feito aquilo, né? Eu já havia visto algo. O already, se aquilo aconteceu antes do esperado. O just, se aquilo acabou de acontecer. E o yet, se passou do tempo, né? Então essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou um pouquinho aí do present perfect e dos seus usos com esses conectivos, né? Com esses advérbios.
Eu agradeço muito e a gente se vê na próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.